A humanidade já passou por 3 grandes revoluções agrícolas e tem mais uma que ainda está por vir. E o detalhe mais interessante disso tudo é que essa pode ocorrer fora do nosso planeta. O meu nome é Yanda Elisa, sou estudante do 2º ano do ensino médio e hoje eu vim apresentar um pouquinho sobre a exploração espacial e o cultivo em outros planetas. O objetivo principal dos seres humanos é sobreviver, mesmo de forma inconsciente. E para isso, nós precisamos nos tornar uma sociedade interplanetária o quanto antes. Porque em termos de espécie, está ficando cada vez mais arriscado estarmos todos reunidos em um mesmo planeta. Afinal de contas, as possibilidades de um meteoro gigante vir atingir a Terra e explodir tudo são baixas, mas não são inexistentes. Quando se fala desse tema de cultivo em Marte e exploração espacial, é extremamente necessário se perguntar por que Marte? Por que em Marte? Eu trouxe aqui uma tabela comparativa para explicar um pouquinho para vocês por que Marte é sempre o planeta que é mais escolhido e que recebe mais investimentos quando se trata dessa área de exploração espacial e principalmente dessa área de desenvolvimento de cultivo em outros planetas. Em Marte, nós temos água, mas ela está em formato de gelo. Ela está no formato sólido. E ela é uma água tóxica. Mas, como já tem água, já é um grande passo para nós. Porque é necessário para a vida 2 coisas que são extremamente necessárias e indispensáveis: água e oxigênio. Tendo água em Marte, já é um grande passo para ocorrer essa exploração e ocorrer, talvez, ali uma formação de uma possível colônia futura. O dia em Marte ele dura 24 horas e 40 minutos. Apenas 40 minutos a mais do que da Terra. Então, quando futuramente nós enviarmos uma exploração lá para Marte, uma missão com astronautas, de talvez uma longa duração, teremos uma maior facilidade para que os astronautas se acostumem ali com a duração do dia. Então, o nosso relógio biológico não será tão afetado durante essas missões. Além disso, a temperatura de Marte pode variar entre 20 graus Celsius e menos 153 graus Celsius, o que não fica tão longe ali da temperatura da Terra. Afinal, nós temos ali temperaturas até acima de 20 graus Celsius, somente a temperatura negativa que nós não temos ainda uma temperatura tão grande quanto essa. E a temperatura média da Terra é 15 graus Celsius, por mais impressionante que isso pareça. Nós temos climas variados aqui na Terra, que são dados graças à inclinação do eixo de rotação da Terra, que é de aproximadamente 23,5 graus. E o eixo de rotação de Marte é de 25,19 graus, o que é só apenas alguns graus a mais do que o eixo da Terra. Isso significa que é possível ter estações do ano em Marte. Isso se tivesse vegetação, que no caso lá não tem. Mas é possível que isso venha a acontecer futuramente. Retornando ao assunto de água em Marte, aqui como vocês podem ver, nós temos uma comparação de fotos que foram tiradas. Uma foi tirada na Terra, ao leito de um rio, e a outra foi tirada em Marte, durante uma missão espacial da NASA. Nessa foto, é possível observar que tem algumas pedrinhas que têm um formato um pouco mais circular. Isso pode representar uma vida ali de água em Marte. Ali poderia ter existido um rio, porque essas pedrinhas, normalmente elas são encontradas em leitos de rio aqui na Terra. Esse formato circular dessas pedras se dá justamente pelo esse rolamento que essas pedrinhas vão fazendo ao longo do tempo por causa ali do circuito da água. E aí elas vão ficando com esse formato. Então, isso significa que talvez tivesse um rio ali em Marte. Hoje em dia não existe mais, mas pode ser um vestígio. O que, se já existiu isso em Marte, isso pode acabar voltando conforme o tempo, ou nós poderíamos tentar forçar de forma artificial para que isso voltasse. E aí, nós já sabemos que tem água em Marte, por mais que ela seja tóxica e esteja em formato de gelo. E agora, a última coisa que falta é oxigênio. Na atmosfera de Marte, nós temos a presença do dióxido de carbono principal. Esse experimento que foi enviado pela NASA, o MOXIE, ele foi muito importante para provar que é possível gerar oxigênio em Marte. Basicamente, o MOXIE ele é essa caixinha, ele funciona como um pequeno sistema que transforma
a atmosfera marciana, esse dióxido de carbono da atmosfera marciana, convertendo ele em gás oxigênio respirável e monóxido de carbono, através do processo de eletrólise. Com isso, nós já temos oxigênio e nós já temos água. Falta pouco para conseguirmos levar um experimento para Marte e realmente talvez conseguir cultivar alguma coisa lá. Mas, para conseguir fazer esse tipo de experimento, é necessário muita pesquisa e é necessário muito investimento. E é aí que algumas pessoas se questionam: por que investir em exploração espacial ao invés de investir em problemas que nós já temos aqui na Terra? É nessa linha de raciocínio que muitas pessoas acabam se esquecendo que quando você investe no setor espacial, de forma indireta e mais ou menos direta também, você acaba investindo também na Terra. Por isso que eu trouxe aqui uma tabelinha aqui com tecnologias espaciais que geraram um certo retorno aqui para nós na Terra. Por exemplo, o programa Apollo. Ele gerou cobertores de emergência em embalagens térmicas. O Mars Rovers, o Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance da NASA, geraram câmeras do celular com sensores menores e mais precisos, porque para ser possível fotografar as pedras de Marte e fotografar com precisão, é necessário uma câmera que não seja muito pesada e que ela tenha uma qualidade muito boa e seja muito resistente. E com isso, essa tecnologia foi desenvolvida nos rovers e foi levado aqui para a Terra nas câmeras de celular com sensores um pouco menores. Também tem os satélites do Landsat, que trouxeram monitoramento agrícola, previsão de safras, gestão de recursos hídricos e detecção de desmatamento, o que já foi muito importante, principalmente para a sustentabilidade aqui da Terra, já que ajudou no setor agrícola e também ajudou bastante nessa questão do desmatamento para identificar principalmente áreas de desmatamento ilegal. Mas, afinal de contas, quais seriam os verdadeiros benefícios de criar um sistema de cultivo em Marte? Eu vou começar falando um pouquinho sobre os benefícios para o setor espacial. No setor espacial, nós poderíamos criar missões mais longas, porque com esse cultivo feito em Marte, os astronautas poderiam pegar os suplementos da Terra, levar nas missões, reabastecer em uma base em Marte e continuar para uma missão mais longa. Isso possibilitaria uma maior exploração de recursos, nós conseguiríamos explorar áreas que não seriam possíveis antes de serem exploradas realmente pela mão de obra humana, seria necessário ali um robô ou às vezes uma inteligência artificial para fazer essa exploração, nós poderíamos ir lá a partir desse cultivo. Além disso, os astronautas eles não precisariam depender somente dos recursos aqui da Terra. Quando os astronautas vão nessas missões, eles não comem exatamente a comida normal que a gente come aqui na Terra. Eles têm que levar um tipo de comida específico que não é tão nutritivo assim. E também não é prazeroso deles acabarem ingerindo essa comida. Então, criando essas estações de cultivo em Marte, a gente também pode criar estações de cultivo em bases espaciais para que os astronautas consigam ali ter uma alimentação um pouco melhor nas suas missões. Afinal de contas, eles estão arriscando as suas vidas para que nós aqui na Terra seja possível que a gente descubra mais coisas sobre o universo. Além disso, poderíamos fazer base para assentamentos permanentes. Tendo o cultivo em Marte, nós teríamos uma base sólida para tentar pesquisar mais e tentar fazer um assentamento permanente. Imagina só daqui a uns milhares ou talvez bilhares de anos, nós temos uma base em Marte. Isso seria muito interessante. Quem sabe isso seja possível daqui a uns milhares de anos, mas para isso nós precisamos começar com o cultivo e depois levar isso para uma escala maior. Agora, o que realmente interessa, as aplicações desse cultivo para a Terra. Investindo nessa aplicação de cultivo em Marte, nós podemos trazer essas tecnologias que seriam desenvolvidas para ambientes extremos, permitindo criar ali uma agricultura em regiões desérticas, em regiões onde o solo já não é fértil. Hoje em dia nós temos ali um sistema de agricultura muito bom, só que ele não é 100% sustentável. Trazendo essa prática, principalmente ali, quando se fala de cultivo em Marte, nós falamos muito de hidroponias. Trazendo esse sistema de hidroponia e popularizando ele na Terra,
poderíamos talvez ali criar um sistema onde a agricultura poderia se tornar cada vez mais sustentável graças a essas tecnologias que seriam desenvolvidas no setor espacial. Além disso, isso geraria novas indústrias ligadas à bioengenharia, ligada também à ciência, à agricultura controlada e equipamentos espaciais. Eu queria encerrar aqui a minha apresentação com essa frase: se um dia a vida florescer sobre um céu diferente, será porque não aceitamos que os limites da Terra fossem os limites da humanidade. Agradeço pela atenção.